Olá, bem-vindo! Estamos aqui de volta com mais uma videoaula de iniciação ao Illustrator. E aqui neste tutorial vamos aprender a usar duas ferramentas também que nos permitem fazer efeitos de giro e reflexão das formas desenhadas. Essas ferramentas estão aqui na lateral esquerda, representada por esse ícone. Quando eu clico no botão esquerdo, eu abro a caixa seletiva e tenho a ferramenta girar, o rotate, né? E a ferramenta mirror, o refletir, que é a ferramenta que nos permite fazer a reflexão. A ferramenta girar, eu posso utilizar a tecla de atalho R para também acioná-la. A ferramenta refletir, eu posso utilizar a tecla de atalho O. Bem, ambas as ferramentas podem ser utilizadas. Eu vou, antes de mais nada, criar uma caixa suspensa dessas ferramentas, clicando aqui nessa lateral direita. Caixinha suspensa, eu vou botar aqui em cima, facilita mais o meu acesso a essas ferramentas aqui. Antes de entender a ferramenta Rotate, ou ferramenta de girar, vou fazer uma forma, criar com a caixa de ferramenta de forma, um objeto aqui em forma de uma elipse. Para que ela não está preenchida, tanto aqui na caixa de preenchimento está em branco, como aqui embaixo também está em branco. Essa forma que eu desenhei, eu posso selecionar com a ferramenta de seleção, usando o atalho V, né, tecla V. E aqui a gente sabe que se eu segurar esses pontinhos aqui da caixa de seleção, eu posso deformar o objeto fazendo maior, né, fazendo mais largo. E se eu encostar com o cursor bem nessas esquinas aqui da caixa de seleção, o cursor se transforma em uma setinha dupla sinuosa e eu posso segurar o botão esquerdo e rotacionar o objeto. Ótimo, o objeto faz a sua rotação baseado nesse eixozinho que está aqui. Esse eixo aqui eu não tenho como deslocar ele. Tá? O que a ferramenta Rotate ou girar me traz de diferente em relação a essa função que eu já tenho aqui na ferramenta de seleção? Vamos entender. Quando eu clico aqui a ferramenta girar, o Rotate, que é esse ícone aqui, em forma de uma seta girando, né? Eu aciono a ferramenta. E aí, quando eu encosto o cursorzinho, que agora ele tem um formato de uma cruz, sobre qualquer ponto âncora ou nó desse objeto, que pode ser chamado âncora ou nó, está. Quando eu seguro com o botão esquerdo, eu faço o giro, ó, igualzinho como eu fiz com aquela ferramenta de seleção. Mas aqui tem um detalhe. Aqui eu tenho um ponto bem no centro, que é o eixo do objeto, se refletindo numa coloração verde clara. Então esse pontinho que aqui está, quando eu faço a rotação com essa ferramenta, eu me baseio na rotação de acordo, ó, com o ponto em que esse eixo aqui se encontra. Porém, na ferramenta Rotate, eu tenho uma coisa melhor do que aquela rotação da ferramenta Seleção. Eu tenho como, através da teclinha Alt pressionada, clicando com o botão esquerdo sobre esse cursorzinho, esse pontinho, esse eixo que aparece aqui no centro do objeto, segurando o botão esquerdo, eu tenho como arrastar esse pontinho verde para qualquer ponto na minha prancheta. Quando eu faço isso e largo, surge uma caixinha de opções que eu posso alterar informações para fazer o efeito de giro desse objeto aí na área. Eu, por enquanto, não irei fazer nada. Eu vou dar aqui 0 graus para ele se manter na posição inicial. Vou dar um OK aqui, depois vou explicar bem essa caixinha. Pronto. O objeto eu acionei, puxei e no momento que eu larguei a caixinha se abriu, dei 0 graus, que eu não quero movimento nenhum, e o eixo do objeto está aqui agora. Repare que quando agora eu segurar com o botão esquerdo, colocar o cursorzinho sobre qualquer âncora, o giro do objeto não vai ser feito mais baseado pelo centro, mas sim na posição em que esse ponto de origem está aqui agora. Então, quando eu clicar aqui e segurar, ó, se eu voltar aqui com a caixa de seleção, eu vou fazer nesse sentido, ó, a rotação baseada no centro. Se eu retornar a caixa e girar, como eu desacionei a ferramenta, eu tenho que novamente segurar a tecla Alt, ó, segurar com o botão esquerdo esse pontinho verde, que é o centro, posicionado onde eu quero, clicar, vai abrir a caixinha, tá? Vou botar aqui 0 graus, que eu não quero fazer nada, dou OK, e aí, ó, eu tenho como girar baseando nesse centro. Ótimo isso aqui, né? É um efeito legal, porque eu posso criar uma diversidade de efeitos através dessa função. Bem, eu agora vou segurar o Alt e vou dar só um cliquezinho aqui nesse eixo verde. Abre-se a caixa
e aí tem as informações do que é que eu posso fazer de alteração. Se eu vier aqui e botar 30 graus, eu posso chegar aqui também, ó, segurar com o botão esquerdo e girar esse negocinho para dar o grau que eu quero. Então, aqui eu digito diretamente. Se eu botar visualizar aqui, clicar, repare, o objeto estava aqui, se deslocou em 30 graus para a esquerda, tá ok? E fez a rotação, tendo como referência o quê? O eixo que está aqui, onde eu posicionei. Se eu der um OK aqui, ó, eu não fiz cópias, eu fiz o quê? O giro do objeto. Então o objeto saiu daqui, dessa posição central, pegou a referência desse eixo e fez uma rotação de 30 graus. Então quando eu dou agora Ctrl Z para voltar à última ação, e coloco o objeto novamente no lugar, e novamente vou pressionar o Alt, clico com o botão esquerdo aqui nesse pontinho verde, tenho novamente a caixa que me permite alterar. Então vou colocar aqui novamente os 30, em vez de visualizar, eu vou dar o OK aqui, eu vou mandar copiar. O que é que vai fazer? Ele vai pegar o original, fazer uma cópia, e a cópia ele vai deslocar num ângulo de 30 graus. Quer ver? Ó? Dou OK. Olha o que é que ele fez. Ele pegou o original, manteve o original, fez uma cópia em 30 graus. Eu vou usar agora uma tecla de atalho que me permite copiar os objetos, repetindo as últimas ações realizadas, que eu vou manter sempre esse 30 graus. Então, quando eu der o Ctrl D, que é a tecla de atalho, Ctrl mais D, eu vou fazendo cópias, ó, e vou criando novas formas aqui, tá? E dou somente aquela elipse uma forma completa de um objeto, como se fosse pétalas de uma flor. A ferramenta Rotate ela tem isso a mais do que somente a rotação se baseando através daquela ferramenta de seleção. Tá certo, pessoal? Então, sempre que eu quiser, Ctrl Z novamente, aqui só para repetir, eu posso, se eu quiser deslocar esse centro para outro ponto, eu seguro a tecla Alt, seguro o ponto esquerdo, coloco ele aqui, ó, nessa lateral. Quando eu soltar, a caixinha se abre. Se eu quiser criar o efeito de 30 graus, eu clico. Se eu botar visualizar, eu vou ver o efeito de giro que ele vai dar. Tá vendo aqui? Ó? Ele vai dar um efeito nesse sentido, tendo esse ponto aqui como referência. Se eu quiser copiar, eu mantenho o original na posição e faço uma cópia. Toda vez que eu for dando Ctrl mais D, ó, eu vou fazendo cópias que criam efeitos aqui, ó, interessantíssimos com essa ferramenta. Bem, vamos conhecer agora a ferramenta Mirror, ou a ferramenta Refletir, que é essa segunda aqui que aparece, que pode ser acionada com a tecla O. E vou também, da mesma forma, desenhar uma elipse aqui. Vou desenhar para ficar mais fácil o entendimento. Para que eu possa selecionar, utilizar aqui com a ferramenta de seleção, as rotações normais. Tá? Mas, quando eu clico aqui em Refletir ou Mirror, eu tenho também aqui o eixo, ó, que eu posso deslocar segurando a tecla Alt. Ó. Vou colocá-la aqui nesse ponto, que eu quero que o efeito aconteça nesse sentido. Então aqui abre-se a caixa de Mirror, ou Refletir. Eu tenho como fazer o efeito na horizontal ou na vertical. E aqui eu dou um ângulo. Quando eu dou um ângulo aqui, vou dar um ângulo de 90 para vocês sentirem aqui a diferença. E vou mandar visualizar novamente. Repare o que a ferramenta fez foi o quê? Foi pegar o original e fazer uma reflexão do original, ó, tendo esse eixo aqui como referência. Então ele fez isso. Mas eu não mandei copiar. Então o que é que ele faz? Ele vai pegar, se eu der OK, pegar desse lado e mudar para cá. Mas eu quero que ele faça a cópia, então eu dou ó, copiar. Repare que ele manteve o original, fez uma cópia em formato de reflexão. Então é outra ferramenta que a gente pode utilizar para fazer os efeitos de reflexão. Então é isso, pessoal. Essas duas ferramentas nos permitem fazer esses efeitos sempre que nós utilizarmos o desvio desse eixo clicando Alt e segurando esse eixo verde com o botão esquerdo, a gente pode posicioná-lo em qualquer ponto para dar o efeito de rotação que a gente queira ou o efeito de reflexão. Então vamos até o próximo tutorial, espero que tenha sido proveitoso, grande abraço e até mais.